Olha, quando a gente pensa em onde colocar os filhos para eles aprenderem e, acima de tudo, né, terem uma ajuda na formação pessoal de cada um, a gente pensa sempre na escola. Claro que a escola tem um papel muito importante, que é de informar, instruir e orientar. Mas, durante algumas situações, como carnaval, férias, a gente pode também aproveitar de uma forma diferente de educação. E é um educar muito importante. Quando a gente fala em acampamentos, a gente pensa exclusivamente em diversão. Só que eu aprendi hoje, porque eu também não sabia disso, que a situação é completamente diferente. Tem diversão, mas junto com informação. Hoje a gente recebe a Lilian Andreusetti, que é psicóloga e também da ABAI, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E a Juliana Fugino Carnevale, que é monitora, muito bem-vinda, Ju. Obrigada. Durante o intervalo eu conversava com elas e a Lilian me dizia que hoje, principalmente nos dias atuais, a atitude que os pais têm de colocar o seu filho, os seus filhos no acampamento é muito mais do que só estimulá-los à diversão. É a informação acima de tudo, né? Sem dúvida nenhuma. Então, o acampamento é um ambiente, o acampamento educativo é um ambiente em que a criança pode desenvolver vários aspectos, né, do seu desenvolvimento. E isso é através do brincar. E se aprende muito brincando livremente. E não só a criança, mas o adolescente também, porque os acampamentos atendem tanto crianças quanto adolescentes. Eu até te perguntei no intervalo, mas Lilian, adolescente vai querer ir para um acampamento? Aí sim que você me explicou qual o atrativo para os adolescentes. E aqui a gente tem 3 adolescentes, o Marcelo Augusto Machado Coelho, que tem 17 anos, o Vitor Hugo Elias Espíndola, também de 17, e a Bruna Tomazini Rodrigues, de 14, que provam que um adolescente de 17 anos também busca um acampamento. Isso mesmo, né? Então, como eu estava te falando, hoje existem as programações especiais para essa faixa etária. Existe um dia recheado de atividades de aventura, atividades recreativas, e também existem as baladas. E a gente pode provar para esse adolescente que é possível se divertir, ser feliz, sem ter que usar subterfúgios como álcool, drogas e outras coisas que geralmente envolvem a questão da balada. Acabam sendo associados, infelizmente, o consumo de bebidas à diversão, né? Isso mesmo. E no acampamento ele comprova que não, que pode-se ser feliz, né, brincar, se divertir, sem ter que usar esse tipo de coisa. E vão embora com vontade de ficar e com vontade de voltar, né? E mandam e-mails, e mandam mensagens, e fazem amigos, e que isso se torna eterno na vida deles. E o bom é que faz um tipo de amizade diferente, não só daquele círculo da escola, do bairro do prédio, isso mesmo, mas amplia muito mais esse círculo de amizade, né? Sem dúvida nenhuma. Isso tanto para a criança quanto para o adolescente é uma experiência muito positiva. Por quê? Porque eles podem lidar ali com a diversidade, o respeito às diferenças. Dentro de um chalé, por exemplo, ele vai conviver com pessoas de níveis socioeconômicos diferentes, com pessoas de outras culturas, porque se atende muitas vezes a acampantes de outros estados, de outros países, e eles podem trocar ali informações sobre culturas diferentes, né, e se respeitar, né, e haver esse respeito mútuo dentro deste ambiente comum. E a ABAI, como que ela orienta esses acampamentos? Até uma orientação importante para os pais terem certeza que aquele seu filho naquela faixa etária está sendo trabalhado de uma forma diferente dos mais velhos também. Isso, existe um site bastante informativo sobre todas as atividades que a ABAI desenvolve. Nós proporcionamos também cursos aos monitores dos acampamentos, existe um simpósio anual que acontece, nós estamos indo para o 6º simpósio este ano, que acontece provavelmente em agosto. E o que nós pretendemos com isso? Tanto divulgar a atividade, como também proporcionar aos pais a informação do que se faz dentro desse acampamento. Os monitores são sempre muito bem preparados na parte pedagógica, na parte educativa, na parte de recursos humanos mesmo, né? Existe uma preocupação muito grande em relação a isso. Por quê? Porque o produto que o acampamento produz, eu sempre digo, ele não tem troca. Não dá para defeito, vamos trocar, né? Você está ali com uma criança, com um adolescente, e o que você proporcionar a ele ficará para a vida inteira. Então, existe uma seriedade muito grande nesse trabalho e uma seriedade muito grande na preparação deste pessoal que atende essas crianças e esses adolescentes. E essa é a preocupação da ABAI, a formação desses adolescentes, desses monitores, e também um aparato técnico para que o acampamento esteja bem amparado, tanto tecnicamente quanto em termos de segurança, né, infraestrutura, enfim, tudo isso.
Sim, até mesmo porque muitos acampantes acabam se tornando monitores, né? Depois com treinamento, de tanto curtirem, quando eles têm a idade, que até 17 anos que podem ir ao acampamento, como acampante, depois eles acabam se tornando monitores. Então, a experiência para eles é bem legal em relação a isso também. E aí eles têm a prática também, né? Totalmente. Vivenciaram o outro lado. E vão dar muito mais valor, né? E eu acho que para um monitor, o mais importante também é um apoio como esse. Isso também porque essa estrutura é um trabalho em equipe. É totalmente um trabalho em equipe, porque você vai ensinar a criança a como lidar com outros dentro de um espaço que normalmente... Com problemas que possam surgir, né? Com problemas de equipe, que às vezes tem as brincadeiras em equipe, as crianças têm que aprender, hoje eu ganhei, amanhã eu perdi, então tem todo esse conjunto, né, que a criançada tem que aprender e os monitores auxiliam nesse aprendizado. Eu acho ótimo também, olhando por um outro lado, a gente sabe o quanto que hoje muitos jovens sofrem com aquelas panelinhas que são formadas nas classes, né, quer dizer, é a turminha A, a turminha B que não se mistura de jeito nenhum. Isso mesmo. E quando um aluno fica fora dessas turminhas, é terrível para ele, para a autoestima. E o acampamento mostra que ele pode aprender até a conviver nessa situação, se sentir menosprezado por isso, né? Isso mesmo, né? Então nós temos, por exemplo, em temporadas de férias, porque o trabalho dos acampamentos não se restringe só a temporadas de férias, né? Funciona o ano todinho? O ano todo atendendo escolas e grupos, né? E é um movimento bastante grande que se tem com isso. E você pode ter, em temporadas de férias, vários amigos indo. Mas o que a gente tende a fazer? Conversar com eles e aí eles vão cada um para um grupo, para um quarto e se misturam com outros, ou mesmo no mesmo quarto vão ter outros, né? E existe um estímulo para que eles sejam, para que eles se unam ali, né? E formem uma equipe de quarto e possam também conviver com os outros quartos, enfim, com os outros chalés, né? E em escolas, essa convivência, ela se torna mais harmoniosa, né? Se existe alguma desavença em classe, no acampamento isso tende a se desfazer. Também a participação dos professores é muito benéfica, porque você se aproxima daquele professor, você aprende a olhar aquele professor de uma outra forma. Ambiente, né? Os professores ganham muito com isso também. Eu acho que é uma oportunidade para professores conhecerem melhor os seus alunos, até mesmo porque não existe uma forma de ensino única. Você sabe melhor do que eu. Claro. Cada aluno, cada pessoa precisa de uma atenção diferente. Quer dizer, um funciona melhor de um jeito, o outro de outro completamente diferente.